do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você sabe que lá em Salmos, a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E eu te convido a, nesses próximos minutos, meditarmos juntos em tudo que, na amplitude, na profundidade, que essas duas características de Deus significam para mim e para você. Ele ser o nosso refúgio e Ele ser a nossa fortaleza. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Salmos 91, versículos 1 e 2, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse salmo é um salmo muito conhecido, talvez um dos mais falados, um dos mais recitados da Bíblia, né? Muitas pessoas até deixam a Bíblia aberta na sua casa nesse salmo, mas a gente precisa analisar a profundidade de tudo que esse salmo diz. Não apenas esses 2 versículos, mas todo esse salmo, né? Carrega uma mensagem maravilhosa sobre como o Senhor guarda, como o Senhor cuida, como o Senhor protege aqueles que habitam nele, aqueles que fazem dele a sua morada, a sua habitação. Mas eu quero me ater, né? Eu quero refletir com você nessas 2 características do Senhor que o salmista diz aqui no versículo 2, que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Refúgio é um lugar de descanso, é um lugar de amparo, né? É um lugar de acolhimento. Na nossa vida, nós temos os nossos lugares físicos, né? Que servem de refúgio. A nossa casa, por exemplo, é o nosso refúgio. Tem pessoas que gostam de ir para uma pousada específica ou, de repente, um lugarzinho na roça, né? No campo, aonde tem tranquilidade, aonde tem paz, aonde tem calmaria, né? E aonde consegue se refugiar, onde consegue renovar as suas forças, aonde consegue abaixar um pouquinho toda a agitação, toda a correria do dia a dia e consegue se refugiar, consegue se esconder, né? Consegue se acalmar, descansar num lugar de refúgio, num lugar de descanso. Mas, segundo o dicionário, refúgio significa lugar para onde se foge para escapar em perigo. Então o Senhor é o lugar onde nós precisamos correr, onde nós precisamos fugir para escapar das ameaças do inimigo, né? Quando o inimigo tenta nos alcançar. E refúgio é esse lugar, lugar de desacelerar, lugar de acalmar. E o Senhor, o salmista apresenta o Senhor como sendo o nosso refúgio, como sendo aquele onde a gente para, onde a gente descansa, onde a gente se refugia do perigo, onde a gente encontra amparo, onde a gente encontra socorro, onde a gente encontra descanso. E é assim que o Senhor é na nossa vida. Quantas vezes a gente está tão agitado, a gente está tão acelerado, a gente está tão preocupado, a gente se sente até ameaçado por tantas lutas que o inimigo levanta ao nosso redor, e aí a gente precisa ir e se refugiar no Senhor. E como que a gente busca esse refúgio? É se colocando na presença de Deus, é orando, é estando com o Senhor. E Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso abrigo. Mas o salmista também diz que Ele é a nossa fortaleza. Atualmente a gente não se depara tanto com fortalezas, mas no mundo antigo as cidades fortes, né? Elas eram fortalezas, elas eram fortificações. Haviam muitas guerras, muita disputa por território, então as cidades precisavam se proteger. Então a gente vê, a gente sabe, a gente, né, estuda que existiam fortalezas, geralmente em locais altos, né, em montanhas, e fazia-se aqueles muros enormes ao redor para proteger o povo, para proteger aquela cidade, né, com portões grandes, com muros
muros altos e largos, quase impenetráveis, onde em tempos de guerra fechava-se, né, os portões, e aí o povo que lá dentro estava ficava protegido, ficava guardado, ficava escondido, e era muito mais difícil acontecer um ataque do inimigo. O inimigo precisava ter uma estratégia muito boa, ter um exército muito bom para conseguir entrar, para conseguir alcançar, para conseguir penetrar naquela fortaleza. E o Senhor também é a nossa fortaleza. Ele é o lugar onde a gente se refugia, onde a gente descansa, né? Onde a gente encontra segurança, descanso, mas Ele também é a nossa fortaleza, Ele nos guarda, Ele é como um muro à volta de nós, aonde o inimigo não consegue nos alcançar, aonde o inimigo não consegue penetrar, não consegue nos atingir, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Então, olha que coisa tremenda, olha que maravilhoso, saber que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, né, que é o nosso lugar de descanso, que é o nosso abrigo e que também é a nossa fortaleza. Então não tem como a gente não querer estar nesse lugar, não tem como a gente não querer se sentir refugiado e protegido pelo Senhor. Mas o versículo 1, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí continua, né? Todos esses versículos que são maravilhosos e que traz uma série de cuidados que o Senhor tem para os seus filhos. Mas esse primeiro versículo, ele é uma condição, né? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo podem desfrutar de todas essas bênçãos. Então, o refúgio, a fortaleza, é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, é para quem faz do Senhor a sua morada, é para quem está comprometido com Deus. E então essa é uma condição, né? Essa para que a gente faça do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a gente precisa estar habitando no esconderijo do Altíssimo. A gente precisa ter um compromisso com o Senhor. A gente precisa fazer dele a nossa habitação. A gente precisa permanecer, né? Estar com o Senhor, viver com o Senhor. Não apenas passar, não apenas buscar só quando quer socorro, né? Só quando quer fugir do perigo, mas a gente precisa habitar. A gente precisa ter um compromisso sério com o Senhor. A gente precisa estar permanecendo na presença dele. E com certeza, todas essas bênçãos virão até nós e nos alcançarão. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele nos protege, ele nos guarda e ele renova as nossas forças. Nele nós encontramos segurança, nele nós encontramos abrigo. E a gente precisa se achegar na presença dele, a gente precisa habitar na presença dele, fazer realmente dele a nossa morada, a nossa casa, a nossa habitação. Que o Senhor continue falando no seu coração e te abençoando abundantemente.